Vamos dar início aí ao nosso bate-papo. Camila, muito obrigada por ter aceito aí o nosso convite de vir compartilhar um pouquinho da sua história, como é que foi aí o seu período de preparação para o exame de suficiência, algo que é desafiador para todos que vão passar por essa prova, porque não é uma prova fácil, né? Então é uma prova aí complexa, difícil, requer ali muita dedicação e eu gostaria de agradecer a sua presença e compartilhar um pouco da sua experiência e gostaria que você se apresentasse aí. Eu me chamo Camila Lial, né? Me formei em 2021 com a Márcia e eu fiz algumas provas da banca da Consulplan bem no, assim que eu fui me formar, mas não consegui a aprovação. A Consulplan era bastante difícil, aí logo depois eu entrei no mercado de trabalho e acabei ficando com o tempo um pouco corrido para estudar e o nível de cobrança da Consulplan foi me desestimulando a encarar a prova. Até que ano passado a professora Márcia veio falar comigo sobre o curso e para eu tentar esse ano de novo fazer essa prova tão temida. E aí, como teve a mudança também da banca da FGV, e com o planejamento de estudo da professora Márcia, com as aulas dela, com os exercícios dela, e com toda a atenção que ela fornece aos alunos e os estímulos, né? Porque nem eu mesma acreditava que eu iria conseguir passar pelo fato de já ter tentado 2 vezes e não ter alcançado a aprovação, e ser uma prova totalmente diferente do que é na faculdade e o que é o mercado de trabalho, e então eu me sentia bastante desestimulada para encarar essa prova, e aí a professora Márcia foi aos poucos conversando comigo, e me ajudou bastante a ter a coragem de fazer a prova esse ano, e com a mudança também logo veio a FGV, que no começo a gente ficou com um pouco de medo, mas seguindo o planejamento de estudo da professora Márcia, foi o que me ajudou a ter mais tranquilidade também na prova e conhecimento do conteúdo. Foi muita dedicação, né, Camila? Eu falo que nós somos Muito. só uma ponte para Eu que o comecei, aluno alcance a meta, o objetivo. na E verdade, eu não comecei a adianta. estudar para essa prova em janeiro, quando ainda estava previsto que era com Consulplan, junto com a Exato. professora Márcia. E aí, logo depois, veio a mudança da banca, do qual a professora Márcia também teve que se readaptar todos os conteúdos dela, tudo que eu tinha estudado da Consulplan, a gente teve que jogar fora, não ia mais fazer as questões da Consulplan, a gente teve que reavaliar o nosso planejamento de estudo, que eu acho que foi decidida a banca, se eu não me engano, foi em março ou abril, e em janeiro e fevereiro eu estava estudando pela Consulplan, com a ajuda da professora Márcia, que antes mesmo de sair o edital, ela já tinha vindo falar comigo para começar os estudos para a prova. Eu comecei em janeiro. E aí, logo depois, teve a mudança da banca, que a professora Márcia fez todo um planejamento de exercício, fez um estudo da banca, fez um estudo do edital, e assim, os alunos foram se sentindo muito desesperados, e aí a professora Márcia também ajudou a gente a acalmar com essa mudança da banca, que eu senti muita vontade de desistir, mas não desisti com o estímulo da professora Márcia e com o planejamento de estudo dela, que sempre era lista de exercício, aula, tirar dúvida, grupo de WhatsApp, e assim, ela junto com a gente se adaptando a essa nova banca. Então foram meses de estudo. Meses corrido ali, mas nada disso teria adiantado, né? Se vocês, os alunos, no caso aí você especificamente, não tivesse dedicado, porque nós fazemos todo um planejamento pensando na melhor forma de otimizar os estudos para o aluno. Mas aí não adianta nada eu fazer todo esse trabalho e o aluno não fazer do outro lado a parte dele. E no caso, você se dedicou muito durante a preparação. A Camila tá gestante, né, Camila? Então, assim, Isso, tá. vem a sonolência, vem o cansaço, questão hormonal, a A gravidez. memória que não fica boa. Exato, foi uma turbulência, pessoal. Então, a Camila, ela conseguiu superar uma barreira, e é normal.
às vezes, quando você passa por uma reprovação, seja no concurso, seja no exame de suficiência, ou até num processo seletivo, né, Camila, de um trabalho que você não consegue ser aprovado naquele processo seletivo para entrar, ocupar aquela vaga desejada, vem um desânimo mesmo, vem a falta de estímulo, você às vezes você passa até na sua cadeia, é normal do ser humano. Fala, cara, eu não consigo. Mas aí nós vimos que é possível, sim, estudando aí de forma direcionada. A Camila manteve ali uma consistência, não foi? Ela foi todos os dias, ela estudava um pouquinho, ela estava estudando, mesmo naquele dia ela relatava, estou aqui falando um pouquinho, né, Camila, do que ela nos relatava durante a preparação. Que às vezes é normal ter dia que você, estando bem, sem uma Tinha gestação, já dá um dias, desânimo. tinha dias que eu fazia as questões, acertava todas as questões, saía muito feliz, porque a Márcia sempre mandava um simulado por dia, e aí eu acertava as questões, e no outro dia, quando eu ia fazer o próximo conteúdo, eu errava tudo, não conseguia acertar, então eu me sentia desestimulada, às vezes achava que eu não estava com conhecimento suficiente, mas era um dia estava super bem de conhecimento e no outro falhando em algumas coisas, mas esse é o diferencial da Márcia, porque por eu fazer esses questionários todos os dias e ela ter conhecimento de quais questões eu errava, foi o que ela mais trabalhou comigo para ter a confiança de encarar a prova, porque as questões que eu acertava, ela revisava comigo, mas ela fazia principalmente as questões que eu errava, e aos poucos a Márcia foi percebendo qual era a minha real dificuldade, e ela trabalhou muito em cima disso, mas depende da nossa disciplina de fazer os questionários que a Márcia disponibiliza, e a Márcia com o comprometimento dela com os alunos. É desafiador. Mas e me conte aí como que você conseguiu organizar os seus horários de estudo, sendo que a banca era nova e você grávida, consultas, exames para fazer, outras atividades que você tinha que desenvolver, o seu trabalho, né? Porque você já tem aí, atende algumas pessoas, e como que Sim. você conseguiu gerir o seu tempo para conseguir conciliar os estudos com o trabalho, com a gestação? Eu pegava aquela hora do almoço mesmo, assim, que era o horário que eu tinha mais tranquilo para estudar, porque pela manhã eu estava resolvendo as coisas de exame, de médico, à tarde os clientes me ligavam, porque a minha maior preocupação de ter essa prova é justamente por já ter clientes que vão mudar de regime ano que vem, então eu precisava passar nessa prova, ter esse CRC, e aí eu pegava o meu horário de almoço e estudava ali uma horinha. Essa uma hora eu fazia questões, eu não ficava lendo conteúdo, eu não ficava. A Márcia sempre disponibilizou a parte teórica e a parte prática, mas eu não revisava a parte teórica, eu ia lá e fazia somente as questões, e quando eu errava uma questão, eu ia lá e olhava o embasamento teórico. Mas eu não pegava, ficava lendo o embasamento teórico para depois fazer as questões. Eu fazia as questões e quando eu errava, eu procurava o embasamento teórico, porque eu só tinha uma hora para estudar. Então, assim, aí eu tinha que pegar esse horário para eu descobrir qual era a minha fraqueza nas questões. Então, eu não tinha como ficar lendo o conteúdo. E à noite, quando eu estava mais tranquila, eu pegava os conteúdos da Márcia em PDF resumido e começava a ler pelo celular. Mas durante o dia, quando eu parava para estudar, era só questões. Eu só revisava o conteúdo teórico à noite pelo celular. Em vez de deitar, descansar, às vezes assistir um filme ou alguma coisa, eu ficava lendo lá o que a Márcia tinha colocado nos slides, para ir no outro dia eu fazer as questões relacionadas a esse conteúdo. E você, o que você achou da revisão intensiva ali dos últimos 30 dias? Aquela revisão que eu já encaminhava um resumo, mais uma lista de questão, já foi um estudo mais intenso, um pouco mais pesado do que havíamos caminhado? Foi um estudo bem direcionado, né, que a senhora proporcionou para a gente. Então, eu pegava, olhava o conteúdo do dia, por mais que, às vezes, a senhora colocava lá no planejamento, né, lançamentos contábeis na segunda-feira,
outro na terça, mas mesmo que eu não tivesse tido conhecimento em lançamentos contábeis, eu seguia o seu cronograma certinho e não ficava presa nas dúvidas que eu estava em um conteúdo, deixando de estudar os outros. Eu seguia o seu cronograma, fazia o exercício do dia, e no encontro eu falava para a senhora onde é que estava a minha dificuldade. E aí a gente voltava no conteúdo que eu me sentia insegura. Mas eu não ficava presa ali em um questionário a semana inteira, já que eu errei. Eu seguia o que realmente a senhora colocava lá no cronograma. E é o que E também, um dia antes da prova, a senhora fez aquela revisão, e não vou mentir, uma das questões é que eu não estava confiante, e aí a senhora fez o conteúdo um dia antes da revisão que eu participei, e eu acertei essa questão porque eu fiquei nessa revisão um dia antes e lembrei de pequenos detalhes que a senhora soltou ali, de como era para fazer esse cálculo. Olha aí, a importância de fazer ali, de ter E a acho que era revisão até uma extra. DVA, que era a fórmula da DVA, que a senhora foi e falou o que entrava e o que não entrava no cálculo da DVA, que eu não estava muito confiante na DVA, e participei dessa aula um dia antes, e na prova caiu justamente uma pedindo DVA. E aí eu lembrei da fórmula que a senhora tinha me falado para todo mundo um dia antes, e aí eu consegui acertar essa questão. E é o assunto que eu havia comentado. Gente, olha, estamos acostumados a fazer questões da DVA, quem já vinha estudando pela Consulplan, neste formato, mas a FGV provavelmente amanhã terá uma questão na sua prova falando sobre pedindo as transferências de terceiros. E coloquei lá, né, as transferências, e olha a questão lá. E não só ela, né? Tivemos E ali eu outras acho que um dos questões. principais diferenciais também do seu curso para os outros, eu digo porque eu cheguei a receber uma bomba na internet, por causa que eu estava participando do curso da senhora, então minhas redes sociais ficou totalmente movida ao CFC, e assim, muitos outros representantes continuaram fazendo questões embasadas na Consulplan. E a senhora não, a partir do momento em que a banca mudou, você ficou focada somente nos vícios da FGV. A senhora não pegou mais questões da Consulplan, a senhora colocou a gente em total conhecimento nos vícios da banca. Eu acho também que isso foi o grande diferencial. Você fez o aluno ser direcionado para a FGV, sem levar vícios da Consulplan. É a diferença, né? Quando muda de uma banca para outra, eu tenho uma mudança de sistemática, de forma de cobrança, apresentação das questões, as pegadinhas, né, que a banca Fórmula de coloca ali. cálculo que é diferente, a forma linguística da FGV, as questões da FGV que era mais teórica, que inclusive muitas pessoas estavam duvidando de que a prova ia ser mais teoria, e a senhora falou, vai ser teoria. Estuda a teoria, tanto que a senhora, aos poucos, foi tirando esse vício, pelo menos da minha parte, de ficar em cálculo, e me levou para as teorias. No final, no último mês, a gente estava fazendo mais as questões de teoria do que de cálculo. Então, assim, você foi bem focada na banca também. Eu acho que esse é o grande diferencial. Nós gastamos ali um bom tempo estudando a banca, porque eu falei, gente, eu preciso direcionar, já estou com esse povo, preciso direcioná-los para acertar o máximo de questão possível e entenderem a forma de cobrança ali da FGV. E foi desafiador para vocês, mas também foi muito desafiador para mim esse período da mudança, porque você pegou bem na mudança da banca. Então, nós já havíamos iniciado os nossos estudos pela Consulplan e pum, mudou a banca, FGV. Aí veio aquele monte de conversa. A FGV é a banca mais difícil e não sei o quê, vai ser impossível. E alguns alunos deixaram de fazer inscrição e eu falava sempre, gente, aproveita, mudança de banca é positivo, vamos nos dedicar aí e fazer essa prova, que eu acredito que será uma prova favorável a vocês, mesmo que todos fiquem dizendo que é a banca difícil, que você não vai conseguir, cala todas essas vozes, E foca outra no que coisa você também que eu quer. acho que foi o grande diferencial do meu estudo, porque nos outros anos também eu cometi o grande erro de seguir diversos meios de tutores para fazer uma prova.
Então, assim, eu seguia uma rede social de um, seguia a rede social de outro, pedia ajuda para a Márcia, olhava a internet, pagava site com as questões. Então, assim, eu não tive também muito foco. Acho que o grande diferencial é você focar em um representante que vá te dar a tutoria do curso. Então, assim, quando eu fechei na sua didática, nas suas questões, no seu conhecimento, e não fiquei misturando, não é dizendo que os outros não saibam, não é isso. É você pegar um meio didático do seu representante e seguir ali somente um, e parar esse excesso, às vezes, de informação que vem de outros, porque isso acaba gerando muito desconforto e medo na gente. Então, eu acabei me fechando e não escutando essas pessoas que falavam que a FGV era difícil, que ninguém ia passar. Eu me fechei completamente para essas opiniões externas e foquei somente na tutoria da Márcia, com a ajuda da Márcia, sem pegar conhecimento ou embasamento de mais ninguém. E eu acho que esse foi o diferencial, a partir do momento em que eu segui um planejamento só de estudo. E não pegar diversos planejamentos e querer abraçar tudo ao mesmo tempo, que não vai dar certo. É você ter também um planejamento só. Que bom, Camila. Eu não preciso dizer o quanto eu estou feliz com a sua aprovação. Já conversamos sobre isso, porque a Camila foi minha aluna também de graduação. Então, ela foi aluna da graduação, ela fez a graduação 100% EAD. Então, assim, a dinâmica do EAD, ela é uma dinâmica que o aluno tem um pouco ali de dificuldade, mas porque ele às vezes não tem aquela oportunidade de ter algo mais prático, como é em sala de aula, essa vivência. Até mesmo porque ela já vem de uma segunda graduação, então eu sempre falo, se você tem uma segunda, vai fazer a segunda, perfeito fazer EAD. Agora, quem vai fazer a primeira graduação, se tem um pouco mais de dificuldade, eu oriento, faz presencial, porque como nós estamos nos dois segmentos, então a gente tem uma experiência em relação a isso aí. Mas, Camila, conte para nós aí quais são seus futuros, seu planejamento, aquilo que você pode nos contar. Claro que você tem metas, tem todo um planejamento para a sua vida, mas aquilo que você pode compartilhar com seus colegas sobre a sua perspectiva em relação à sua aprovação, a ter um registro profissional, a poder agora falar: sou contadora, posso atuar. Inclusive, né, Camila, você abriu já uma empresa essa semana, de Simples Nacional. Parabéns aí já pelo primeiro trabalho pós-aprovação. Como eu falei, assim, eu trabalhei um tempo nos escritórios de contabilidade, não tinha o CRC, mas aí a vida acabou me impulsionando para prestar serviço para MEI, de declaração de imposto de renda, esses do qual não precisa do CRC, mas uma das empresas que está comigo hoje, ano que vem, pelo faturamento, ela vai ter a obrigatoriedade de ir para o Simples Nacional. Então, assim, o que eu fiz também? Eu peguei esse ano e fiquei só para o CFC. Eu não peguei para estudar um pouco do Simples Nacional, já que a empresa que eu estou, ano que vem tem chance de ir para o Simples Nacional. Eu foquei somente no CRC e agora eu vou me especializar no Simples Nacional, eu vou entender um pouco mais de como funciona no dia a dia, a questão de abertura de empresa. Então, assim, é um passo de cada vez. Agora que eu consegui o CRC, aí é me especializar melhor nas empresas do Simples Nacional e abertura de empresa. Que uma das minhas empresas, ano que vem, vai passar para o Simples Nacional, né? Então, assim, aí eu vou estudar agora essa parte. E, assim, por isso que essa aprovação para mim era tão importante, porque eu precisava desse registro para seguir esse projeto com o meu escritório. Que bom, Camila, fico muito feliz, tenho certeza que seu escritório irá crescer. Você vai precisar dar uma pausazinha alguns dias para receber a Laurinha, que está vindo aí cheia de saúde, e em breve você vai estar aí ativa novamente no escritório. Então, eu desejo muito sucesso para você, profissional, e gostaria de agradecer a sua participação, por contar aqui um pouco da sua história para os colegas, para que eles possam também se sentir aí motivados, porque a mesma desmotivação que você teve, aquele sentimento de que eu não consigo,
consegue sim. Então, basta ter ali E eu o que digo a Camila assim, fez. e eu digo, gente, aproveita que está com muito prazo. Eu comecei em janeiro, quando nem tinha saído o edital. Então, às vezes, assim, a gente tem aquela sensação de que a prova está longe, não vou começar a estudar agora, estudo quando estiver mais perto, quando abrir as inscrições. A gente tem essa mania. Então, assim, tenta não fazer isso, começa a estudar de agora. Eu tenho certeza que a Márcia vai disponibilizar do mesmo jeito que disponibilizou comigo. E vale a pena começar agora e não esperar essa inscrição abrir, porque, assim, por mais que as pessoas falem que o nível da prova facilitou comparado à Consulplan, mas tem que estudar, tem os peguinhas e não é fácil, exige muita disciplina. Então, assim, não é só a Márcia com o estudo e o planejamento dela, é a disciplina do aluno de que se eu quero ser aprovada é começar a partir de agora e não esperar essas inscrições abrirem. Exato. E coisas, diversas situações vão vir no decorrer, né, Camila? Veio na sua vida situações às vezes familiar, problema às vezes com a mãe, com o pai, com o parente, um Cliente, familiar que adoece, tem que ir para o hospital. sim, Gente, são inúmeras situações que vão vir no decorrer para tentar fazer você desistir. E às vezes vai ter 2, 3 dias, principalmente em situação aí em relação à saúde, que você vai dar uma pausa nos estudos. Mas essa pausa você tem que retornar assim que possível para poder você não perder o ritmo, porque se você perder o ritmo depois para pegar novamente esse ritmo, o seu corpo acostumar de que eu preciso estudar, você enviar essa informação para sua mente, para o seu cérebro, de que essas informações são importantes. E outra coisa, Camila, o pessoal fala também que o estudo do exame de suficiência não serve para nada. Você acha que alguns conceitos, algumas informações você vai utilizar no seu dia a dia, na sua vida profissional? com toda certeza. Assim, lógico, ajuda muito, então precisa desse conhecimento que tem na prova. Lógico que a gente não faz aqueles cálculos que era da Consulplan, o que a gente falava era que os cálculos da Consulplan eram totalmente fora da nossa realidade, porque ali eram empresas que nunca iriam parar na nossa mão. A gente mexe com o Simples Nacional, com o MEI, mas para isso você precisa ter um embasamento de lei, você precisa conhecer, igual uma das empresas agora, eu preciso saber qual é o anexo que vai entrar, então, assim, qual é o valor de faturamento? E tudo isso é cobrado na prova. Então, a parte teórica, ela é fundamental para o nosso escritório de contabilidade, para o serviço que a gente presta. A gente precisa do conhecimento teórico. Então, Exatamente. não Aí tem como. pega uma empresa do Simples Nacional, ainda que seja Simples Nacional, vai lá fazer, ativar o imobilizado, adquirir o móveis, utensílio, e aí você precisa entender o que diz o CPC 27, ali, como que você vai fazer a escrituração. Adquirir uma mercadoria, preciso compreender o que traz a norma, o CPC 16, em relação à questão do frete, seguros. Então, assim, são Que vai para o ativo informações. imobilizado, o que não vai, o que vai para o caixa, o que pode ir para o banco. Então, assim, o embasamento teórico, ele é fundamental para você poder analisar um balancete. Não tem como. E, assim, é uma das coisas que mais me estimulava com a professora Márcia, porque muitas vezes ela falava assim, gente, por mais que vocês estejam cansados, que eu sei que todo mundo tem as suas responsabilidades, que você fala, hoje eu não vou dar conta, faz pelo menos uma questão. Porque se você fizer uma questão, você vai, não, deixa eu fazer pelo menos 5 aqui. Então, assim, era isso, foi o que mais me ajudou, que eu sempre lembrava quando eu estava cansada, conforme a Márcia falou, que eu estava gestante, trabalhando, tendo a minha vida, mas eu falava, não, hoje eu vou fazer nem que seja uma questão. Eu só tenho 20 minutos, eu vou fazer esses 20 minutos, eu faço 2 questões. Porque, assim, é como a professora Márcia falou, você começa fazendo uma, daqui a pouco você vai responder o questionário. Você vai se estimulando. Então, assim, é você determinar, pelo menos uma questão eu vou fazer, porque você vai conseguir. Você colocar na cabeça que você tem que fazer uma, você vai fazer todo o questionário e o cronograma. Fechando aqui, Camila, qual o conselho aí que você daria hoje para quem está iniciando os estudos, a preparação para o exame de suficiência? Qual a orientação que você passaria para esses alunos? Comprometimento. É o que eu falo, é comprometimento. Como eu falei, todo mundo tem os seus
percalços, os seus cansaços na vida em volta, mas é a gente também não ficar usando desculpa e sentar e falar: eu preciso desse registro para seguir minha profissão. Então, por mais que eu esteja com esses problemas, por mais que eu esteja cansada, eu me comprometi que nessa vez eu vou passar. É sentar e não e encarar toda, porque a gente tem essa sensação de procrastinar as coisas, de amanhã eu estudo, ainda está longe da prova, tem muito tempo. Não, é ter um comprometimento. É você se comprometer. Eu vou estudar todos os dias. Inicialmente de segunda a sexta, à medida que a prova for chegando, sábado e domingo, sabe? E assim, tá deitada, tá assistindo um filme, é parar e pensar, em vez de assistir esse filme, eu vou ler o resumo da matéria. Então, assim, é comprometimento, porque se não tiver comprometimento, não dá certo. Eu vou falar, é se comprometer mesmo, colocar aquilo ali, igual quando você vai para o serviço. Você acorda às vezes cansado, mas você sabe que não pode faltar, porque senão vai ser descontado, o chefe não vai aceitar. É você ver aquilo ali como uma responsabilidade mesmo e não procrastinar. Muito obrigada, Camila. Desejo muito sucesso para você. Que Deus abençoe aí, que a Laurinha chegue com muita saúde para alegrar aí a vida, a toda a família. E desejo aí sucesso. Grande abraço, Camila. Muito obrigado por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui conosco, compartilhando um pouquinho da sua história. Um Eu que abraço. agradeço. Um abraço.